Alô, alô, galera vermelha, aquele abraço. Torcedor perguntando nas redes sociais, Paulinho, não vai dar contra o Sport, mas será que dá para o Inter ser campeão contra o Vasco da Gama? Eis a questão, vou responder na sequência. Lembrando que o Inter tem 66 pontos contra 64 da equipe do Flamengo. Mais afastados na briga pelo título estão o Galo Mineiro com 60 pontos e o São Paulo com 58, com o jogo atrasado, vencendo o jogo atrasado, pode chegar a 61 de qualquer forma. Na pior das hipóteses, o Inter tem 2 a mais que o segundo colocado e poderá ter, se o São Paulo vencer o seu jogo atrasado, 5 a mais que o terceiro colocado. Nesse momento, a diferença é de 6 para o Galo Mineiro, ele Galo que é o terceiro colocado. O Inter é uma coisa, isso é certo, tem que jogar mais. Não jogou bem contra o Bragantino, é verdade que venceu a partida, não jogou bem nesta quinta-feira contra o Furacão em Curitiba, contra o Atlético Paranaense, que houve pênalti, no finalzinho o Inter poderia ter feito o gol da vitória, que daria a ele uma tranquilidade maior na briga direta aqui com o Flamengo, estaria hoje com 68 pontos contra 64 do Flamengo, tudo isso é verdade. Agora o Inter dentro de campo tem que jogar mais futebol. O Inter jogou muito bem contra o São Paulo, venceu a partida por 5 a 1, jogou bem e goleou o São Paulo, jogou bem o Grenal. O primeiro tempo foi todo ele do Internacional, no segundo tempo o Grêmio melhorou, logo após a marcação do gol, o Grêmio inclusive teve chance de ampliar o marcador, de matar a partida, não conseguiu fazer, o Inter chegou ao empate, chegou à vitória, mas o Inter jogou bem o primeiro tempo do Grenal e a parte finalzinha quando conseguiu chegar ao empate e a virada, mas não jogou bem contra Bragantino e principalmente contra o Atlético Paranaense. Houve erro de arbitragem? Houve, sem nenhuma dúvida, para mim, pênalti claríssimo não marcado a favor do Inter. Ponto, nova linha. O Inter tem que jogar mais para ser campeão brasileiro. Roda a vinheta. De uma forma bem objetiva, o Inter, sim, respondendo a pergunta, sim, pode ser campeão contra o Vasco da Gama. Poderia ser campeão contra a equipe do Sport Recife, próxima quarta-feira, às 7 da noite no Beira-Rio, tem Inter contra o Sport. Como acabou desperdiçando a chance lá em Curitiba, só empatou com o Furacão, não tem como ser campeão na próxima quarta-feira, mas pode no outro domingo aí sim, contra o Vasco em São Januário. A matemática para o Internacional ser campeão contra o Vasco da Gama. Primeiro, é claro, tem que fazer a sua parte. Tem que vencer o Sport na quarta-feira no Beira-Rio, vencer o Vasco em São Januário no próximo domingo. Então, 2 vitórias para o Internacional, 6 pontos na tabela, mais 2 vitórias. Ok? Beleza. Aí vai depender de combinações de resultados para ser campeão contra o Vasco da Gama. Primeira combinação, Flamengo, que está mais próximo, 66-64. O Flamengo está bem pertinho do Internacional. Nessas 2 rodadas agora, o Flamengo, o Inter somando 6 pontos, 2 vitórias contra Sport e Vasco, o Flamengo só pode somar um pontinho, só um pontinho contra Bragantino em Bragança, próximo domingo agora. Domingo é dia 7, né? Tô perdido no tempo, hoje é dia 5, sexta-feira, obviamente, sábado é 6, domingo é 7. Então, nesse domingo, dia 7, 8h30 da noite em Bragança Paulista, Bragantino e Flamengo. E depois na outra rodada, quando o Inter enfrentar o Vasco em São Januário, o Flamengo no Maracanã vai estar enfrentando o Corinthians. Então na soma desses 2 jogos aqui, contra Bragantino e Corinthians, o Mengão só pode fazer um ponto. Tem que empatar, no máximo empatar um jogo e perder o outro. Se o Flamengo empatar 2 jogos aqui já não dá, entendeu? Já não dá para ser campeão matematicamente falando contra o Vasco da Gama. Outra combinação, Galo Mineiro. Nesses 2 próximos jogos, o Galo enfrenta agora o Fluminense no Maracanã, depois recebe o Bahia em BH. Na soma desses 2 jogos, o Galo só pode fazer 4 pontinhos, certo? Então, um empate e uma vitória no máximo, não pode vencer os 2 jogos. Se o Galo não vencer os 2 jogos, o Inter já fica à frente do Galo, matematicamente campeão, com 2 vitórias contra o Sport e Vasco da Gama. Finalmente, a última combinação. São Paulo que tem 5 jogos para fazer, tem um jogo atrasado contra o Palmeiras, que vai acontecer só no dia 19 de fevereiro. Mas na sequência agora, o São Paulo, na soma dos 2 jogos, contra o Ceará no Morumbi e contra o Grêmio na Arena, só pode fazer, exemplo do Galo aqui, só 4 pontos. Certo? Não pode vencer os 2 jogos. Tem que no máximo empatar um e vencer o outro, para somar 4 pontos. Não pode somar mais que 4. 2 vitórias aqui, o Inter não tem como ser campeão. O problema maior está aqui, né, pessoal? O Flamengo nesses 2 jogos só pode fazer 1 ponto, Atlético Mineiro e São Paulo nas 2 partidas, no máximo 4 pontos. Agora vamos mostrar em números aqui. O que eu mostrei aqui, eu mostro agora em números, né? Efetivamente em números. Vamos lá. O Inter tem 66 pontos, 19 vitórias. Se somar mais 6 pontos, mais 2 vitórias contra Sport e Vasco da Gama, certo? Vai chegar a 72 pontos e 21 vitórias. Porque o zero aqui, ó,
que aí o Inter perderia os seus dois últimos jogos, contra o Flamengo no Maracanã, contra o Corinthians no Beira-Rio. Flamengo tem 64 pontos, 19 vitórias, mesmo número de vitórias que o Inter, certo? Flamengo, por exemplo, para ter uma ideia, ó, nesses dois jogos somaria apenas um ponto. E depois venceria o Inter e o São Paulo na última rodada. Aí, nessa soma aqui, o Flamengo chegaria a 71 pontos e 21 vitórias, ou seja, ficaria um ponto atrás do Internacional. Então, apenas um pontinho pode fazer nesses dois jogos aqui o Flamengo e o Inter fazendo 6 para o Inter ser campeão antecipado. Em relação ao Galo Mineiro, o Galo tem 60 pontos, 18 vitórias. Nesses dois jogos, no máximo faz 4 pontos, certo? Aí é o seguinte, ó, e nas últimas duas rodadas o Galo vence os dois jogos. Então mais 6, então o Galo tem 60, mais 10 pontos, 70. Chegaria a 70 e 21 vitórias. O Inter teria 72. Está na frente do Galo. São Paulo tem 5 jogos. 58 pontos, 16 vitórias. Nesses dois jogos aqui contra Ceará e Grêmio, só poderia fazer 4 pontos. E depois venceria os últimos 3 jogos. Tem para fazer, lembrando, São Paulo tem 5 jogos para fazer. Então faria só 4 pontos contra Ceará e Grêmio e depois venceria os outros 3 jogos. 58 mais 13, 71 pontos e 20 vitórias. Então o Inter ficaria nessa projeção total aqui, já contra o Vasco da Gama, na frente do Flamengo, não poderia ser mais alcançado pelo Flamengo, no máximo chegaria a 71 pontos, ficaria à frente do Galo, que no máximo chegaria, lá no final da competição, a 70 pontos, e ficaria à frente do São Paulo, que no máximo, no final da competição, na 38ª rodada, chegaria no máximo, portanto, a 71 pontos. Então esta é a matemática do Inter, para quem me perguntou aí, no Facebook, no Twitter, no Instagram, aqui mesmo no canal do YouTube. Então esta é a matemática para o Inter ser campeão contra o Vasco da Gama. Mas repito, vai ser difícil porque tem o Flamengo que está embalando, começando aí, como diria o Renato, a decolar na competição, nessa reta final de competição o Flamengo, assim como fez lá em 2009, na disputa direta contra o Internacional. Então a questão é a seguinte, ó. Repito, pessoal, o Inter só depende dele para ser campeão, certo? Tem 2 pontos a mais. Se fizer a parte dele, vai ser campeão. O importante, atenção, no vídeo anterior eu até falei isso, vou falar, nossa, até me enrolei aqui, ué. Vou repetir, né? Como é que é? O cara começa a morder a língua aqui e se enrola todo. Vou repetir. O Internacional não pode perder o jogo para o Flamengo na penúltima rodada. Em não perdendo o jogo para o Flamengo, digamos, se der empate no jogo do Flamengo contra o Inter, lá no Maracanã na penúltima rodada, na 37ª rodada, o Internacional nos últimos 3 jogos, ou nos outros 3 jogos, que tem contra Sport Recife, Vasco da Gama e Corinthians, pode fazer um ponto a menos que o Flamengo ainda. Até não tem como, porque se o Flamengo fizer 9, não tem como fazer 8, né? Só pode fazer 7. Mas digamos, que o Flamengo faça 7 pontos nos outros 3 jogos, o Inter pode fazer 6. O Flamengo faz 6, o Inter pode fazer 5, e assim sucessivamente, né, pessoal? Então essa é a questão. Não pode perder, isso é ponto principal. Não pode perder o jogo no Maracanã para a equipe do Flamengo. Deixa eu trocar a tela aqui para mostrar também em números como ficaria a tabela de classificação lá no final, nesta hipótese aqui do duelo direto com o Flamengo e também com o São Paulo, ou o Galo Mineiro, tá certo? Vamos lá, eu vou trocar a tela aqui. São 2 cenários, na verdade. O primeiro cenário aqui com o Flamengo, naquela hipótese do Flamengo fazer um ponto apenas contra Bragantino e Corinthians e depois vencer seus 2 últimos jogos, batendo o Inter no Maracanã e o São Paulo no Morumbi, certo? Aí o Galo Mineiro faria 4 pontos nos próximos 2 jogos, São Paulo faria 4 pontos nos próximos 2 jogos, e assim ficaria a classificação final na 38ª rodada. O Inter campeão com 72, o Flamengo em segundo com 71, o Galo em terceiro com 70 e o São Paulo com 68. Por que tem essa diferença do Flamengo e São Paulo, pessoal? Porque aqui eu estou colocando nesse cenário aqui, vitória do Flamengo sobre o São Paulo na última rodada. Vamos trocar aqui, ó. Segundo cenário, o São Paulo vence o Flamengo na última rodada. Aí o São Paulo seria o vice-campeão. Inter 72 pontos, com 2 vitórias agora contra o Sport e Vasco da Gama. O São Paulo seria o segundo colocado com 71, o Galo aí seria o terceiro com 70 e o Flamengo caindo para a 4ª posição com 68 pontos na tabela. As projeções do Internacional, respondendo objetivamente a pergunta dos internautas e dos nossos parceiros aqui nos aplicativos e também nas redes sociais. O Inter pode sim ser campeão contra o Vasco da Gama, mas para que isso aconteça, para começo de conversa, o Inter tem que vencer os 2 jogos e o Flamengo contra Bragantino e Corinthians, no máximo, pode empatar um dos 2 jogos e perder outro. Senão, o Inter não tem como ser campeão contra a equipe do Vasco da Gama. Não esqueça de ativar as notificações do Plantão do Paulinho, tocar o sininho para receber aqui as novidades do meu canal. Dá um joinha, dá um like pro Paulinho, aí você mostra que está gostando do conteúdo.
não vai dar um dislike, né, pessoal? Aí não, né? O likezinho, Paulinho, tá bom, pessoal? E não esqueça também, hein? Não esqueça de fazer sua inscrição aqui no Plantão do Paulinho. Forte abraço, fui!